passar o host. E, Mariana, depois de mim, eu tenho que passar o host também? Aí você passa para mim de novo, eu vou estar aqui qualquer coisa. Ah, tá bom. Aí quando a próxima aula estiver quase começando, eu estou quase terminando, aí eu volto para cá e aí você me passa, eu faço isso. Sem problemas. Aí você vai ter que me dizer aqui, porque eu sempre fico tateando no Zoom, embora ele tenha tido grande aceitação. Eu vou pedir 5 minutinhos, porque eu moro do lado do governador e está tendo uma passeata aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Dá um tempinho que eu já explico o porquê. Está ensurdecedor. Tem 300 motoboys aqui. Eu acho que eles... Eu vi alguma coisa acerca dos aplicativos, eu imagino. Pô, que horário para eles fazerem isso? Logo no horário da aula dos meninos. Acho que eu vou lá para dentro, hein, Alexandre? Eles estão bem aí? São muitos, né? Pessoal, eu vou ter que me mudar de lugar um instantinho. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas... Estou ouvindo as buzinas. Não, mas o comitê está grande de passear? Mas devem estar protegendo o palácio, né? Não sei, porque também na direção ao palácio. Bom, como é que... Eita, já tem bomba estourando aqui. Já tem, vocês estão ouvindo? Aqui quando tem uma movimentação, aqui é tenso. Alexandre, olha o vocabulário, né? Eu estou no meio da aula, você está falando palavrão. Um minutinho só, galera, que eu vou ter que me mudar com certeza de lugar. Você fica filmando aí, então, Alex. Eu vou lá para dentro e eu não sei como vai ser. Desliga a TV aí para mim, acende a luz, por favor. Só um instantinho, gente. Nem sabia que ia ter. Vocês estão ouvindo? Sim. São tiros que eles estão dando nos... Eita do céu, os caras estão... Ai. Eu fico super tensa porque eu não gosto dessas ações, né? Nem de um lado, nem do outro. Mas tá feio. Eu achei que era alguma coisa de aplicativo, mas tinha entendido que era na prefeitura e não aqui. Eu ainda não peguei exatamente qual foi o problema. Bem, vamos lá. E é dentro do possível, né? Se vocês... Só um instante, gente, que eu estou dentro de um quarto, eu tenho que pegar meu mouse, um minutinho só. Já tem gente ferida aqui na porta de casa. Eu fico nervosa. De uma outra vez eu desci para ajudar. Vamos lá, deixa eu ver se o mouse deu certo aqui. Pessoal, ficamos agora só com português, o que é... Já passou para mim, Marina? Tá. Tudo bem com vocês, né? Eu estou com algumas pendências e às vezes cai exatamente na terça-feira. Às vezes são reuniões que as escolas estabelecem, uma espécie de conselho de classe, né?
ou reuniões para saber como vai ficar o próximo ano. E também estou com um problema de saúde em relação à minha mãe, e aí eu tenho que, às vezes, me desdobrar aí em algumas ações. Então, por isso a minha ausência aí na semana passada. E eu fiquei sabendo que eu vou ficar apenas com português e achei ótimo, porque assim dá um encaminhamento, eu acho que fica mais fácil para elucidar algumas questões. Então, eu resolvi, pelo fato da proximidade do Enem estar mais, enfim, efetiva do que a da UERJ, e como a gente vai retomar aulas com a da UERJ novamente com a Sheila mais para frente, então eu preferi elaborar com vocês algumas estratégias de realização da prova de português. A redação tem uma nota muito importante, mas português idem. E português, há um lugar comum de dizer que o português é o que desempata em casos de outros. Se eles vou escolher entre um candidato ou outro, eles vão analisar a prova de português. Portanto, ela tem uma significação tão grande quanto a redação. Eu estabeleci, portanto, fazer do ano passado em 2 momentos. Tá? Então, no primeiro momento, para a parte de leitura, porque a prova do Enem, a matéria que tem do Enem é a matéria de variação linguística, que eu já falei com vocês, mas eu vou retomar naturalmente, e de função de linguagem, que costuma cair, mas na maioria são 45 questões. Então, eu vou tratar 35 questões aí, são questões relacionadas à leitura de texto. A conveniência, mais do que um conteúdo, eu acho que matemática fica muito presa na realização de conteúdos, né? Cai muito isso, cai muito aquilo. Na prova de português, ela não tem especificamente uma matéria significativa, mas ela tem uma consistência relacionada à leitura. Então, eu vou, talvez, mostrar a vocês caminhos para facilitar tanto a leitura quanto o acerto na prova. É importante que vocês saibam que o primeiro dia é um dia muito, muito cansativo. O primeiro dia de prova. Cansativo porque são 45 questões de humanas, 45 questões de português, mais uma redação. Então, é uma prova em que você precisa ter um domínio de leitura, um domínio de concentração e paciência, que hoje em dia, de fato, eu acho que isso foi sugado da gente, né? Tanto a nossa concentração como a nossa paciência. Né? Eu acho que a gente vive num mundo tão perturbado, tão excitado, que você vê que a manifestação aí parece que são vários motoboys, e à medida que a polícia está fazendo, em vez de ouvir, né, é atacar. Então, as pessoas elas querem sempre resolver um problema e sempre resolvem o problema de uma forma extremamente violenta. E essa demanda que a gente está submetido, como a gente é fruto do meio em que vivemos, a gente costuma negligenciar, porque, naturalmente, para fazer uma prova, você precisa ter muita tranquilidade e muita concentração. E, hoje em dia, todos nós, não é uma demanda de vocês, não é uma demanda minha, ou não é uma demanda específica de uma pessoa extremamente ocupada, de uma pessoa... Nada, não. A qualidade nossa de concentração, ela é pífia, ela é pequena, ela está perturbada. Eu pude perceber isso tanto com os mais jovens, meus alunos, quanto com as pessoas da minha geração, quanto as pessoas que, infelizmente, estão desempregadas, quanto as pessoas que são extremamente ocupadas. A qualidade de concentração
ela parece que foi sugada. E a prova nossa, de vocês, na verdade, ela depende dessa concentração. Então, é uma prova que tem muita leitura. Eu vou compartilhar com vocês a última prova, que é a prova de 2019. É uma prova que tem muita, mas muita leitura. Então, essa é muito fácil a gente se perder. E, ao longo de toda a vida acadêmica, sempre fomos estimulados a fazer a prova no seguinte roteiro: ler o texto e responder a questão. Ler o texto e responder a questão. Muito bem, na prova do Enem, só de olhar já cansa. Então, é importante, né? É muito importante eu dizer isso, porque ela, de fato, né, a gente é muito ligado à imagem, né? Então, você vê, já começa aqueles textos, primeiro que é grosso, né? Aí você vai pensando, já é uma avaliação, então ela já causa espanto logo assim que vocês recebem a prova. E ela não é uma prova com layout que facilita a leitura. A letra é pequena, é aquele branco e preto, né, o espaço é pequeno, em 2 colunas, é fácil a gente se perder ali. Então, o que eu vou sugerir, já que a matéria do Enem é uma matéria que demanda esse treino, eu vou sugerir ações, mecanismos para vocês realizarem essas questões, de forma que vocês evitem ao máximo, enfim, errar. Ela vai necessitar de vocês aquilo que ninguém tem, que é concentração e paciência, mas ela vai exigir mais isso de vocês do que propriamente do conteúdo. Então, o primeiro passo, eu vou compartilhar agora, mas o primeiro passo que eu quero que vocês tenham é, em português, antes de ler o texto, vocês vão ler o enunciado. Então, o enunciado é o caminho. Isso vai valer essa informação, tanto para o Enem quanto para a UERJ. A UERJ vai necessitar de um determinado conhecimento, mas sempre vocês vão partir do enunciado para o texto. Isso vai ajudar vocês nesse caminho, ou pelo menos lendo o enunciado vai me trazer mais garantia. Por quê? Porque se ler primeiro o texto para depois ler o enunciado, aí o que acontece? Você lê o texto animado, né? Principalmente na primeira questão, aí se for um texto grande, aí você vai ler o enunciado, você já esqueceu o que leu. Aí você vai ler o enunciado, vai voltar ao texto para depois olhar as respostas. Então, isso vai demandar uma coisa que no Enem também é muito pequeno, que é o tempo. O tempo também é muito importante. Então, qual é o primeiro caminho? Vou compartilhar agora com vocês essa prova. Vocês estão me vendo direitinho, né? A luz está... É que eu vim para um lugar onde é o lugar mais bagunçado da casa, mas é o lugar que dá para coincidir aí com a aula. A prova já foi compartilhada? Vocês já estão vendo aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Alex, você me traz uma água, que eu vim para cá, só trouxe o computador. Então, nós temos aí a prova de português, ela sempre começa no número 6, né? Porque as 5 primeiras questões são de inglês ou de espanhol. Qual é a... Obrigada. Qual é a... Eles estão com a previsão de terminar essa passeata aí ou não? É o que aconteceu? Foi delegado ontem que estacionaram umas vagas de motos e com arma na boca. Aí fizeram um petit comité e, naturalmente, a polícia resolveu a coisa com mais violência.
Eu não sei se vocês ouviram, mas violência policial de ontem resultou na passeata de hoje com mais violência policial. Enfim, olha aí. Primeira questão, tem um texto. Ó, tudo bem. Título grande, 2 parágrafos apenas, mas primeiro passo é ler o enunciado. Então, o que está dizendo aí? Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Então, olha aí, turma. Pela análise, então ele está exigindo a análise do conteúdo. Exatamente o que ele está querendo? Que a gente leia o texto, o conteúdo, com o quê? Qual é o nosso foco para retomar a leitura? A função social. Então, essa análise aí, presa à função social, é o nosso olhar para a leitura, tá? Mas antes, já que a gente está no Enem, já que a gente está também numa demanda, e muitas vezes, não é o caso dessa questão, mas muitas vezes o texto é usado como pretexto no Enem, muitas vezes. Então, primeiro passo, a gente lê o enunciado. Segundo passo é identificar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave aqui? A gente tem que se basear no conteúdo para achar uma ideia de função social que ele está tentando aqui. Tá? Então, nós vamos agora retomar o texto para procurar essa ideia de função social. Então, vamos lá. O título é Palavras têm Poder. Ele vem, essas informações aqui é chamada de lead, isso é de manchete, título. O lead é um resumo que se faz sempre embaixo do título, ou da manchete. No jornal é manchete, em determinados textos são títulos. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Então, ele trabalha aí com o poder da palavra. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Aí ele continua. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. Então, ele dá aí um número, o Ministério Público lá de Pernambuco que está diante dessa ação, ele está dizendo que a campanha publicitária tem como função social. Vamos lá. Acabamos de ler que é o poder das palavras, o poder que elas podem imprimir, a responsabilidade que se tem na hora de divulgar, e hoje em dia é tudo muito rápido, gente. É muito rápido. A informação, ela passa de forma muito rápida, sem que a gente perceba. E a desinformação também. Então, vem junto, tudo junto. E essas questões, elas, né, da mesma forma que ajuda, ela atrapalha muito. Então, vamos lá. Letra A. A campanha publicitária, dentro da função social que o texto aponta, é para propagar a imagem positiva do Ministério Público? É só isso aí? É uma pergunta, turma. Não. Hoje está um dia agitado. Eu fico sempre na sala, porque eu tenho 2 vizinhos aqui no fundo. Um treina piano e o outro treina sax. Então, e aí eu fico sempre confusa, eu sempre estou
lá na frente. Aí lá na frente está com perturbação hoje, né? Por isso que o Alexandre falou, vai para o banheiro. Eu falei, aí é um pouco demais, né? Dá aula assim. Porque, de fato, fica uma confusão. Não sei se vocês estão ouvindo, ele fechou até a janela, mas é insistente. Mas, pelo menos, melhor a música do que a violência lá fora. Então, vamos lá. Letra B. Conscientizar a população que direitos implicam deveres. Toda campanha publicitária, ela tem 3 funções, turma. Uma, o vender, né? Beba Coca-Cola, por exemplo, é a campanha sempre da Coca-Cola. Beba Coca-Cola, ela tem a função de vender, te induzir aquilo, te seduzir, criando essa imagem de necessidade, né? Segunda ideia, informar, como são as campanhas do Covid, né? Para falar de um assunto atual, eles vêm lá elencando o que precisa, máscara, álcool gel e tudo mais. E a terceira, a conscientização. Então, eu já estou dando naturalmente um pouco da resposta, mas para ajudar. Então, campanha publicitária, se ele pede no enunciado a função da campanha publicitária, a função social, o comando sempre vai ter que estar ali envolvido com o verbo ou conscientizar, ou vender, ou induzir, ou informar. São as ideias ligadas à campanha, qualquer campanha publicitária. Né? Elas têm esses objetivos. Então, deixa eu só ir para as outras, o gabarito é essa daí. Né? Eu nem vou olhar o gabarito oficial, que eu já imagino que seja essa daí, mas eu quero ir para as outras, para ajudar vocês a... Alguém marcaria essa? Teria essa possibilidade? Porque isso é importante. Tá? É importante. Então, olha aí, letra C. Coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. Coibir é proibir. Tá? O texto, ele está até falando dessa coibição. Ele está até falando, turma, dessa proibição. Você é responsável, ele diz aqui, olha, a liberdade está bem aqui, ó, a liberdade traz responsabilidades, tá? Mas por que o gabarito não pode ser esse, embora essa informação esteja associada ao texto? Porque o enunciado diz função social. Então, a campanha publicitária ela tem como função social. Qual é a função dela? Não é coibir nunca. A campanha publicitária tem uma função. Então, essa informação coibir violações, ela poderia ser uma informação que pudesse causar dúvidas em vocês, mas ela está lá dentro do texto, mas ela vai responder a pergunta? Não, porque a pergunta trata diretamente da campanha. E é por isso que eu falo para ler primeiro o enunciado. É uma demanda de importância muito grande. Vai, deixa eu ir para a próxima. Divulgar. A campanha publicitária, ela... você pode ligar aqui? Tem que fechar por conta da música, tem que fechar aqui por conta da violência policial. Eu fico aqui um pouco... Tem que pegar o controle. Desculpa, gente. Tá lá. Obrigada, Alexandre. Então, ela tem uma função de divulgar, gente. Tem. Qual é a ideia de uma campanha publicitária? Ela tem uma ideia de divulgação? Tem. Junto com ela tem. Né? Divulgar, mas ela divulga só, é a função dela? Obrigada. Ou ela divulga a informação? Ela divulga uma forma das outras pessoas saberem, mas a função da campanha é sempre informar. O meio que ela utiliza para informar é a divulgação. Então, esse verbo não cabe para o enunciado, porque divulgar é um meio que a campanha publicitária tem, e não é uma função específica que ela tem. Letra E.
Instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais. Veja bem, o distrator, como eu chamo, o que poderia causar maior dúvida, seria entre a B e a E. Por quê? Porque a campanha publicitária ela tem uma função de instruir também, de informar também. Mas ela fala aqui no texto especificamente sobre as redes sociais? Não. Tá? Então, olha aqui, ó. A campanha publicitária tem como função social. A rede social ela é um microcosmo, ela é uma parte da nossa sociedade. Inclusive, ela é a parte hoje que divulga, acentua, enfim. Então, essa informação aí, aqui das redes sociais, ela está muito restrita em relação ao enunciado, ao pedido do enunciado ali. Tudo bem? Então, ela aí, o gabarito é letra B, conscientizar a população que direitos implicam deveres, e eu expliquei para vocês por que não podem ser todas as outras, principalmente a letra E. A letra E, essa informação está inserida aqui. Essa instruir é uma imagem da campanha, mas ela está especificando a rede social. E aí você vai me dizer, Érica, olha quanto tempo você levou numa questão. Né? 5 minutos, está doida, a gente não tem isso lá. É claro, a gente está no treino aqui, é o treino. Não fiquem achando que porque é treino, acreditem, é treino. A prova do Enem é treinar o olhar de vocês, treinar a resistência. Em português é mais do que o conteúdo. Então, eu vou falando repetidas vezes nas aulas sobre esses procedimentos, sobre esses encaminhamentos, e no dia vocês vão estar lá, e eu tenho certeza, lá no fundo do inconsciente de vocês, acreditem, eu sei que isso vai acontecer, vocês vão, não, tem que ler o enunciado primeiro, isso vem assim, igual um mantra, sabe? Vamos lá para a próxima questão, que é a questão que tem o que é isso daí? Poesia, né? Qual é o primeiro passo que eu anunciei para se fazer? É o quê, turma? Espera aí que eu perdi a prova. Ler o enunciado. Ler o enunciado, exato. Só um instantinho que a prova está aí para vocês, mas ela desapareceu aqui. Muito bem, vamos ler esse enunciado juntos. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Queridos e queridas alunas presentes na aula de hoje, o enunciado aqui é diferente desse aqui. Por quê? Porque aqui ele não coloca um ponto final. Ele não faz uma afirmação acerca do texto. A maioria das questões do Enem são nesse patamar aqui dessa questão que a gente está lendo. O que ele fez? Ele usou 4 linhas para fazer uma afirmação sobre o texto. A afirmação essa que não é para ser contestada. Vocês têm de se situar nessa questão. É uma poesia. Se é uma poesia, turma, é muito fácil da gente divagar, porque a leitura que eu vou ter diante de um texto é diferente da sua. Por quê? Porque para a gente interpretar algo, a gente traz conosco experiências do nosso convívio, da nossa realidade, da nossa vida. Então, ler uma poesia, ler um texto que é metafórico, ele tem vários desdobramentos. A forma como eu vou ler
ou vai dar um alerta em mim numa informação, é diferente que possivelmente a Marina vai ter, que a Silvana vai ter. Então, essa informação, ela é pertinente e é ela que causa sempre o erro na prova de português. Por isso que numa prova objetiva existe essa afirmação. Quando tem uma poesia, pode ter certeza que ele geralmente vai fazer uma afirmação. Por quê? Porque ele não pode julgar que a interpretação de vocês, que vocês vão ter ao ler esse texto, é equivocada, porque nenhuma interpretação é equivocada, a não ser aquelas que atingem os direitos humanos. Isso sim. Muito bem. Quando ele faz essa afirmação, ele está fazendo esse recorte. Tá? Qual é o recorte que ele está dizendo? Olha, é uma letra que fez parte de uma campanha de combate à violência contra a mulher, portanto, se é uma campanha, ela tem que instruir, conscientizar, informar, né? Nesse caso, não vai vender nada, né? Buscando informá-las, né? Conscientizá-las, olha aí as palavras, sobre a diferença entre o que é amor e o que é abuso. Isso, em outro momento, tem várias... eu tenho participado ativamente, por acaso, desses conceitos de amor e abuso, que eles sempre se misturam em todos os níveis, tá? Não é só homem, mulher, casamento, mulher e mulher no casamento, homem com homem no casamento, mas essas demandas são também relacionadas a pai, filha, mãe, filha, primo, prima, tio. Muitas vezes há um excesso e às vezes a pessoa nem tem consciência daquilo. Bem, é esse recorte que ele quer, tá? Qual é a minha sugestão? Ler o restante do enunciado. Ler o restante do enunciado quando está diante de uma questão como essa, vai ler o enunciado, vai ler as respostas e vai deixar já bem presa aquelas que causaram dúvida e eliminar aquelas que não têm nada a ver em relação ao recorte que ele fez. Mas, Érica, não é para ler o texto? É para ler, mas como é uma poesia e como ele já está fazendo uma afirmação sobre o recorte do texto, sobre a informação do texto, eu não vejo motivo para retomar o texto ali, a não ser que seja para tornar mais próximo. Vamos ver o que ele pede. Ele diz assim: para tanto, ou seja, isso daqui, a estratégia empregada na letra é... Vamos ler as alternativas, porque aí ele está dizendo estratégia na letra. Então, a gente vai ter que voltar aqui. Mas vamos ler as alternativas. Revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes leva à morte. Bem, essas informações aqui, elas estão presas à estrutura sintática do texto. Então, a gente vai ter que ler, tá? Necessariamente, porque o enunciado está pedindo isso. Muitas vezes, vocês vão ver aí que tem afirmações e a própria pergunta está dentro da afirmação anterior. E aí a gente só assinala. Nesse caso, não, porque ele diz da estratégia da letra, então a gente tem que ler lá. Vamos lá. Primeiro verso: um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta
Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Então, qual é a estratégia aí? Bem, Érica, eu não sei definir, né? Sei lá qual é a estratégia, qual é a estrutura de rima. Muito bem. A gente vai agora ler as alternativas, acomodando algumas informações que o texto tenha de referência a esses versos, associando a essa informação aqui que eu deixei destacada, que acabou de apagar. Muito bem. Vamos lá, letra A. A estratégia da letra é revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes leva à morte. Olhem a primeira palavra. É uma revelação da submissão. Leiam aqui, ó. O que ele está dizendo aqui? Buscando o quê? Turma, o que ele está dizendo? Buscando conscientizar. Se vai conscientizar, você vai revelar a submissão da mulher. Aqui no texto, eles estão falando sobre a submissão da mulher. O que o texto está trazendo? Está trazendo essa submissão? Ah, professora, eu acho que sim, né? Está trazendo essa submissão. Em que momento está trazendo aí a submissão? Ó, ele tá dizendo, ó, um radar na pele, o coração batia acelerado, bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar a você, palavras não faziam falta, o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente, esse amor deixou marcas no meu corpo. Pode ser, dentro dessas palavras, uma revelação. A revelação da submissão é uma ideia de conscientizar alguém. Eu já afirmo que eu tenho uma certa intimidade com o assunto. Em outro momento, para vocês, eu explico por que eu ando tendo tantas conversas sobre essas questões de relacionamento abusivo. Nunca é. Em nenhum momento. É só para vocês pararem para pensar num pequeno exemplo. Quando a mulher ou o homem também está dentro de um relacionamento abusivo, e a pessoa não percebe, quanto mais, turma, vocês falarem, olha, ele está exigindo muito de você, olha, você está se anulando para ele, quanto mais se revelar que essa pessoa está submissa ao outro, mais ela não vai se conscientizar, porque ela não enxerga. Quem está dentro de um relacionamento abusivo não enxerga que está se anulando e perdendo completamente a identidade. Por isso que a gente tem que se informar para que isso não aconteça. Então, nunca é revelar a submissão. Não pode, porque senão o primeiro momento é afastar a pessoa. Tu não ajuda nunca a pessoa a sair de um relacionamento abusivo dizendo, está sendo otária. Olha aí, tu está fazendo tudo que o cara quer. Nunca. Então, conscientizar numa campanha publicitária diante de um problema tão tenso, nunca vai ser, nunca, turma, vai ser você dizer assim, eu vou revelar a minha submissão. Apesar da música aí poder sugerir isso, tá? Então, letra B. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuamente pede socorro. Aqui, turma, ela está de forma contínua pedindo socorro. Eu não vejo isso aqui, perceba? Não. Ela fala coração batia acelerado, é aquela tensão ali da situação. Mas ela não pede socorro insistentemente, como está dizendo aqui. Eu parei aí nessa questão, por acaso, na prova que eu peguei, é
é a segunda questão, mas para mim, e tanto é que foi, ela é uma questão difícil para o Enem. Sendo difícil para o Enem, ela vale menos. É importante vocês saberem, existe uma situação de nota no Enem que se chama TRI, teoria de resposta, sei lá o que é o I, é o índice, talvez. Eu não sei explicar essa matemática, perguntem para o professor na semana que vem, o que vem anterior a mim. Mas as questões mais difíceis, elas valem menos. E por que essa questão é uma questão mais difícil? Porque ela te faz voltar ao texto a todo momento. Ela te faz prender tanto o enunciado quanto o texto, tá? Diferentemente dessa daqui. Essa daqui, primeira que analisamos, não é uma questão difícil. Essa sim, porque essa depende de algo que é a leitura, a atenção, que quando você está com menos tempo, você não tem. Vamos lá. C. Exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Então, olha aí, ó. Essa daí. Eu também acho. Tá? Por que eu acho, Silvana? Porque essa coincide com o que ele falou aqui, ó, campanha de combate à violência, buscando conscientizar a diferença entre amor e abuso. Muito bem. Quando você quer conscientizar alguém de alguma coisa, você vai, de fato, explorar determinadas ações. Então, quando eu falo que eu tenho um pouco de intimidade com o assunto, eu, em outros momentos, né, que agora estou velha, mas em outros momentos eu pensei assim, nossa, quantas vezes eu vivi, depois que eu me instruí sobre o assunto, quantas vezes eu vivi relacionamento abusivo e fico assim, por que eu não mandei o cara embora? Ainda durou 6 meses, 8 meses, mas mesmo assim é um tempo, né, sufocante. Como a minha filha passa por um relacionamento abusivo. Então, a vontade que dá é dizer assim, ô, doida, tira esse cara maluco, retardado, olha o que você está fazendo com a sua vida, mas não é assim. Então, a análise é exatamente essa, eu fico explorando o duplo sentido. Então, a minha relação que eu tenho com o meu namorado, eu faço questão de mostrar, né, olha como é aqui, olha como é aí. É por isso que eu tenho participado tanto de campanhas, de lives sobre essas questões, que às vezes é difícil, viu? Meninas e meninos também, porque o relacionamento abusivo perpassa por todos, como eu disse, até nas nossas relações. Depois que eu passei a ler mais sobre o assunto, eu passei a mudar um pouco as minhas perspectivas críticas em relação até mesmo aos amigos. O relacionamento abusivo, ele perpassa não é só dentro de um relacionamento amoroso, é que dentro de um relacionamento amoroso, ele te anula muito, né? Então, eu torço muito para que o tempo, né? Ela está há pouco tempo com esse rapaz, que é 1 ano e meio, então que o tempo avance para ela poder perceber. Acho que a gente tem tido assim sorte, né? Então tem amigas que têm olhado, têm falado, mas nunca vai ser, por exemplo, a letra A, dizer oi, burra, olha o que você está fazendo. Não tem, porque a pessoa não vê, não enxerga. E aí é tenso, o que você pode é entender e ajudar. Então, de fato, a gente faz muito isso daí. C. Divulgar a importância de denunciar a violência, nem está escrito isso aqui, turma. Naturalização de situações opressivas. Se você está buscando conscientizar, você não vai naturalizar uma ação opressiva, né? E exatamente essa leitura, essa ação tem que ser diária. Diária, gente. Vocês têm que entender que, infelizmente, o mundo é patriarcal e muitas vezes a gente reproduz e traz isso, essa opressão, sem saber. Não precisa brigar para as coisas, né, naturalmente, mas a gente reproduz muito, né? Muito, muito.
eu fico vendo, depois que eu me instruí sobre o assunto, eu falei, meu Deus, coitada da minha mãe, né? Meu pai já morreu. Mas eu falei, coitada, né? Porque era no comum, né? Se naturalizava. Assim. A mulher é minha posse, né? A mulher tem que fazer tudo por mim, né? Vocês devem ter essa, essa vivência aí, né? Esse olhar aí, porque é mesmo, né? O papel da mulher é sempre, eu vou cuidar, cuida de tudo, amamenta, cuida da casa, ainda tem que trabalhar, né? Porque antes não trabalhava, né? Mas os homens nos forçaram aí para o mercado de trabalho, ainda bem. Muito bem, queridos. Eu sei que dentro de uma aula e de realização de uma prova, falar sobre a questão leva um tempo, mas essa reprodução desse ato, ele força com que você que seja um treinamento bastante efetivo. Então, essa segunda questão que fizemos é uma questão difícil. Por quê? Porque ela depende de associar palavras, tomar atenção em determinadas informações. Isso é uma questão difícil, e é mesmo difícil, porque você não tem tempo para fazer. Mas fizemos uma questão, não tem conteúdo nenhum, de matéria nenhuma, a não ser leitura. Segunda questão, também não tem conteúdo nenhum, está tudo ali. É a leitura, é o olhar, é a condução, e vocês vão ver que dessa prova, 42, se eu não me engano, é só isso que a gente vai fazer, tá? Se eu não me engano, são 42 ou 40. Vamos lá, turma. Primeiro passo, enunciado. Segundo passo deixa eu só ler aqui, nem sei o que é esse texto. Parece um texto didático, né? Vamos ver o que o enunciado está dizendo. Considerando o objetivo da carta, está dizendo, de Tobias Gregson, não sei quem é, tá? Que muitas vezes eu tenho um sobrinho de 12 anos e ele, essa coisa de ensino remoto, às vezes ele está fazendo uma prova e está comigo no celular e, naturalmente, estou respondendo a prova sem saber, inocente, né? Sem saber que ele está perguntando ali as coisas. Então, às vezes, ele faz uma pergunta e não lê direito e eu pergunto para ele, quem é, por exemplo, fulano de tal? Aí ele... foi quando eu soube que eu estava dando cola sem saber, né? Ele, tem que procurar outra pessoa para me dar cola, porque você não sabe nem o nome do autor, que eles acham que a gente tem que memorizar todos os autores. E eu, em vez de responder, eu falei, mas quem é o fulano? E aí ele acaba se denunciando. Coitado, diz que ficou de castigo para sempre. A minha irmã quase matou ele. Meu Deus. É muito fácil hoje, né, gente, dessa coisa de colar, né? Eu nem me lembrei que as provas eram feitas assim, que ele estava o tempo inteiro em tempos precisos me pedindo ajuda e eu respondendo naturalmente tudo para ele. Muito bem. Considerando o objetivo da carta de Tobias, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de, primeira coisa, enunciados são expressões, porque quando a gente pensa em enunciado é só pergunta, né? Está perguntando. Não, são expressões, tá? Então, nesse texto tem função de. Aí aqui, está ligada, né? Igual à primeira questão, aí a gente tem que ler o texto, tá? Ainda não parou. Vocês talvez não estejam ouvindo, mas a barulheira está tensa lá. Vamos lá. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch Drebber, Cleveland, Ohio
Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias. Bem, relendo o enunciado. Ele quer a sequência de enunciados negativos. Tem a função de... O que vocês acham que é o enunciado negativo no texto? Me digam. Não houve A morte do cara? assalto, não conseguiu encontrar algo. Muito bem. Exatamente. É exatamente isso que... qual é o seu nome? Eu? Que falou? É porque, deixa eu ver aqui se eu consigo adivinhar. Não sei. Lucas? É. Tá. Exatamente o que o Lucas tratou. Enunciado negativo é onde tem o não escrito. São as frases que estão ali escritas de forma negativa, né? Onde tem a palavra não. Muito bem. Essa sequência de enunciados negativos, que são, vamos lá, não tinha, não tem, né? Onde tem o não aí, tem a função de restringir a investigação. Quando você contrata Sherlock Holmes, era o grande detetive, né, da história, né, na Inglaterra, fictícia, né? Quando você fala algo que você vai querer que se descubra, você vai dizer as ações, tanto positivas quanto negativas, para eles poderem correlacionar. Nunca vai ser restringir. E por que saber quem é o Sherlock Holmes, que é um detetive? Esse é o tal de conhecimento de mundo que precisa ter para a prova, né? Que é a leitura de mundo, é aquilo que você traz com você. Então, não pode ser restringir. Pode ser refutar? Pode ser refutar. Refutar, o verbo, indica assim, é o óbvio, né? Vamos pensar assim, ele só estava ele e o mordomo, e aí ele apareceu morto, e o mordomo com a mancha, com a mão vermelha, então, com a mão suja de sangue. Então, qual é a primeira imagem que se faz disso? O mordomo é o assassino. Então, quando você quer dar elementos, falar sobre determinadas questões sobre um determinado fato, quando você diz, olha, ele estava com a mão suja de sangue, mas não estava lá, ele estava... É uma ideia de refutar a ideia principal, que seria, ele é o assassino. Então, refutar é assim, eu digo que você é uma coisa, e aí eu faço uma acusação sobre você, e aí você me responde com a sua negativa, de forma que aquela acusação que eu estabeleci, ela seja refutada por você. Então, refutar, esse termo, esse verbo, é muito comum nas questões de investigação, em análises jurídicas, tá? Eu vou ficar aí com esse daí. Vou primeiro analisar os verbos, tá? Então, a letra A eu sei que não pode ser. Letra B, refutar, o verbo é inerente a uma investigação. Então, eu vou ficar com esse daí, por enquanto. Identificar o local da cena do crime. Olha, o enunciado negativo, ele nunca tem a função de identificar alguma coisa, né? Se é para identificar, você vai fazer afirmações e nunca negações. Então, não é identificado o local da cena. D, introduzir o destinatário da carta, poderia até introduzir uma suspeita de análise X, mas o destinatário da carta, que é o Sherlock Holmes,
introduzir caracterizando sua personalidade. Nem o texto está dizendo isso, né? Isso daí é para você eliminar de vez. É apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato, até pode ser, né? Quando a gente faz uma negativa. Até pode ser. Muito bem. Só que enunciado negativo tem uma função, sempre, numa investigação, num texto. É sempre refutar alguma situação, é sempre. Se eu digo assim, é óbvio, no caso íntimo, né, meu, da minha filha, que eu acabei contando aí para vocês, eu nunca posso fazer afirmações para fazê-la pensar sobre esse relacionamento. Eu não posso dizer, ele é violento, né? Então, mas eu posso dizer, né? Tirar essa, em vez de eu, que essa é a afirmação principal, né? E essa é exatamente a imagem que ela não tem dele. Então, eu faço enunciados negativos para que ela veja aquilo que é óbvio para mim, né? Mas aquilo que ela nega, que é o fato, né, de não ser um relacionamento abusivo, por exemplo. Então, eu digo para ela assim, em vez de fazer afirmação, ele não está fazendo algo de acordo com aquilo que você acredita. Então, eu faço a negação para refutar o pensamento que eu já sei que ela tem sobre. Isso é muito comum em discurso, é muito comum em convencimento, né, de alguém, né, como criança, né? Criança, quando quer algo, eu quero aquele biscoito ali, ou aquela coisa ali. Tem alguns pais mais autoritários que, de alguma forma, eu acho bom, mas é engraçado, diz não. Né? A criança chora, esperneia. Né? Eu estava no mercado, vi um casal assim, e ele parou de chorar na hora quando o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro. Eu achei muito engraçado, né? Que eles disseram não, simplesmente a criança teve que engolir. Outros pais são mais pacientes para dizer não pode, isso daqui não vai ajudar. Né? Quando você quer convencer alguém, você vai refutar alguém de algum desejo, você vai usar exatamente a negação, saibam. Né? Isso é sempre, em todas as análises. Muito bem, deixa eu só conferir, porque eu estou tão certa de mim, né? Vai que o gabarito oficial não disse isso. Letra B. Eu sempre confiro, porque às vezes eu não concordo com o gabarito oficial. Tem várias provas, algumas questões, que eu vou mostrar para vocês. Bem, 9. Eu separei dessa prova as 5 primeiras questões, tá? Essa é a quarta, e depois eu vou mostrar uma outra para vocês verem, porque os anos variam. Quando eu digo variar, é assim, a qualidade da prova ela é inerente aos organizadores. Todo ano, ou pelo menos de 2 em 2 anos, bienalmente, esse corpo de pessoas é mudado, tá? Então, a prova que vocês vão enfrentar é uma prova com uma galera nova. Digo nova, que não é a mesma do ano passado. Então, a do ano passado estava muito próxima de 2018. Então, nós vamos fazer questões de 2017, porque a prova pode ter um perfil. Qual é o perfil? Um perfil em que vai ter mais campanhas publicitárias do que textos. Assim, essa prova do ano passado, é uma prova que coaduna com a de 2018, ou seja, a escolha das questões foram escolhas de questões um pouco mais difíceis. Significa que a próxima vai ser? Não. Posso garantir que não, porque as pessoas têm perfis diferentes e todo esse grupo é um grupo novo. Todo esse grupo que está aí atualmente é um grupo novo. Próxima questão. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte, teleespetáculo. Tá, desculpa aí, porque eu só tinha visto a segunda vírgula aqui. Eu falei, meu Deus, que erro horroroso na prova.
A reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo está fundamentada na toda prova, querida turma, que sempre tiver enunciados assim, vocês vão ver que é de 2017, 2016, não está assim, a gente encontra a resposta no próprio enunciado, que eu acho que vai ser um pouco a imagem da próxima, do ano que vocês vão fazer. Toda prova em que todas as questões estão centradas no texto, você viu que todas elas nós tivemos de retornar ao texto, são questões mais difíceis, tá? Geralmente no Enem ele coloca a pergunta de forma direta, que eu vou mostrar para vocês já já. Muito bem. A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na... Vamos lá, para o texto. No caso, mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo, o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Isso é muito comum desde a ditadura. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal, faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A sociabilização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência. Em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, eles estão falando aí de várias coisas ao mesmo tempo, né? As imagens que são percebidas, focadas de acordo com quem está ali conduzindo aquilo, né? Que pode dar uma ênfase maior a um time do que a outro. Por exemplo, é muito comum em discussões, aliás, eu sou nada conhecedora de futebol, mas os vascaínos, amigos que eu tenho, meu namorado é muito vascaíno. Eu digo muito vascaíno porque eu acho que ele... Acho não, a bisavó dele costurou a primeira bandeira do Vasco, sabe? Se ter uma ideia do Vasco que está nele. A todo momento ele reclama de determinados posicionamentos da... Eu acho que é a Rede Globo, tá? Eu estou achando que é a Rede Globo, mas é que tem uma emissora que, segundo ele, favorece ao time Flamengo. Eu estou achando que é a Rede Globo. Imagino que seja. E ele diz do enfoque, de quando está falando de uma determinada ação do Vasco, eles têm uma imagem equivocada, então eles manipulam ali de acordo com os seus interesses, né? Isso é visível em várias questões, né? Que você queira estabelecer, né? Aquilo que você quer efetivamente mostrar, né? Enfim, você vai conduzir aquilo da melhor maneira, né? Bem, vamos lá. A reflexão trazida pelo texto está fundamentada na letra A, distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Parece. Vamos ver. Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido. Não é interpretação, ele até diz que é de acordo, interpretando para o espectador. Está bem aqui, não é a letra B.
utilização de equipamentos audiovisuais de última geração. Não, ele não está falando somente dessa utilização. Há um equipamento, né? Mas esse equipamento é um meio que eles utilizam para fazer uma determinada coisa, e isso não é exatamente a reflexão. Valorização de uma imagem ampliada do esporte. Também pode ser. Equiparação entre forma e conteúdo. Ele fala aqui, não é, turma? Entre forma e conteúdo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo. Então, ele valoriza um em relação ao outro. Então, ele não está equiparando. Então, não é a E, não é a C e não é a B. Ou é a A ou é a D. Tá? A reflexão desse texto valoriza uma visão ampliada do esporte ou ela critica? Eu não vejo ela valorizando. Né? Ela não está valorizando, correto? Todo mundo consegue concordar aí comigo? Ela está dizendo que tem determinados encaminhamentos, que a forma está mais ligada, está sobrepondo ao conteúdo, eles fazem uso de determinada imagem, ele diz aqui que são exibidas e reexibidas em todo mundo, eles falam do ser atleta, dessa sociabilização, que não são vivências privilegiadas. Então, a crítica aí do texto parece que ela está distorcendo a experiência do ser atleta para os espectadores, né? Porque o telespetáculo ele distorce mesmo um pouco aquilo que está acontecendo. Isso eu posso dizer, talvez pelo fato de eu ter certa implicância, não vão brigar comigo, mas eu tenho muita crítica a fazer com aquele jogador chamado Neymar, e eu sei que ele tem uma legião de fãs, mas eu acho que há, por exemplo, aí sim da Rede Globo, uma valorização exagerada desse rapaz, e eu acho que é uma distorção, sim, da realidade. Então, eu acho que o exagero de utilização de recursos visuais, eles sempre distorcem aquilo que é real. Sempre, né? Sempre é uma distorção do que é a realidade, né? da situação. Sempre é. Bem, turma, essa é uma prova, a prova de 2019 não foi uma prova fácil de português, tá? Não foi. De todos esses anos, ela foi a terceira prova mais difícil desde 1998. Mas eu posso dizer para vocês, 45 questões. São 42, eu estou olhando aqui minhas anotações. 42 questões só de análise de texto. Nem literatura tem, conteúdo da literatura. Então, é por isso que fazer esse tipo de ação com vocês é muito importante para vocês visualizarem. Então, eu fiz a 6, 7, 8, 9, falta só uma para eu poder ir para a próxima. Vamos lá. Essa daí... Oi, Érica, desculpa te interromper. Imagina. É que como a gente mudou para ser só português, aí agora, na verdade, acabaria às 8, que aí o próximo professor vai entrar. Tá bom? Querida, beleza. Turma, eu estava achando que eu tinha... Marina, eu acho que vocês falaram sobre isso, eu me perdi mesmo no horário, fiquei ainda com mais meia hora. Turma, então eu vou fazer um case um pouco mais direto e compacto, porque eu queria fazer uma comparação e vou ter que interromper agora, mas terça-feira a gente retoma. Mas o passo é esse, primeiro passo enunciado, depois o texto, tá? Boa aula para vocês, aproveitem sempre e, na dúvida, estudem sempre. O que eu faço agora, Marina? Que eu tenho que passar para você? Pode me passar o host, e aí de resto eu faço tudo. Tudo bem, mas aí eu faço como, Marina? Ah, tá bom. Você vê aqui no meu nome, né, na minha carazinha, aí vai ter uns 3 pontinhos. Sim. Aí clica nos 3 pontinhos e deve aparecer uma coisa tipo Make Host.
Aí você... Make host. Ah, que coisa... Gente, que coisa simples. Show. Já foi, né? Aham.